Você lembra da sensação de acordar na infância, sem problema, sem preocupação, sentar na frente daquela TVzona de tubo, com o olho ainda meio fechado, sabe? Pegar o seu copão de café com leite ou achocolatado e ficar ali horas assistindo os melhores desenhos do mundo. Nos anos 90 e início dos anos 2000, tiveram desenhos clássicos e icônicos que moldaram uma geração inteira. Porque tinha dia que você capturava a carta mágica, no outro você era um cientista mirim. Às vezes você virava super-herói e do nada você tinha um tubarão baterista tocando rock com você no fundo do mar. Se você viveu isso, você viveu a melhor era da televisão, tá? Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon e hoje a gente vai relembrar mais alguns desenhos antigos que fizeram parte da infância de muita gente aí que eu sei, tá? E que são clássicos até hoje. E eu digo mais alguns porque já tem um vídeo aqui no canal, a parte 1 desse vídeo, relembrando alguns desenhos incríveis. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, se você vem sempre aqui assistir os vídeos, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like nos vídeos. Combinado? Bom, mas vamos lá. Um desenho que fez muito sucesso aqui no Brasil e que até hoje muita gente guarda um carinho especial por ele, era o Sakura Card Captors. Não era só um desenho fofo, tá? Tinha uma energia mágica, delicada e quase hipnotizante. A Sakura não era uma heroína porque ela queria ser, ela simplesmente abriu um livro sem querer e liberou umas cartas mágicas que poderiam causar um caos no mundo. E aí ela precisava capturar todas. E o que mais era legal eram as transformações dela, é claro, os figurinos. Cada episódio ela tinha uma roupa diferente, um estilo diferente. Para quem curtia esse tipo de anime, era mágico. Além disso, tinha personagens incríveis que a gente amava, tipo Quero, a Tomoyo e a Meilin. E diversos outros amigos da Sakura que tinham um papel especial no anime. E você lembra que o romance entre os personagens da série era quase silencioso? A gente ficava torcendo pela Sakura e o Choran, pelo Yukito e o Toya, sem entender direito o que estava sentindo, o que estava rolando ali, né? E olha que curioso, o grupo que criou o anime, o Clamp, era formado por mulheres e trouxe uma sensibilidade completamente diferente para os animes da época. E no Brasil, muita coisa foi adaptada ou suavizada porque tinha temas mais complexos do que parecia, como por exemplo a orientação sexual dos personagens, que para a época ainda era um grande tabu, tá? Sakura parecia infantil, mas tinha muita profundidade emocional ali. Bom dia, Sakura. Acordou cedo hoje, hein? Você tinha que ver, tomou café num minuto. O laboratório de Dexter era caos científico puro. Era aquele sonho infantil de ter um laboratório secreto atrás da estante do quarto, sabe? E o contraste era perfeito. Um gênio tentando mudar o mundo e uma irmã que só queria apertar os botões do laboratório para ver o que eles faziam. O mais incrível é que esse desenho foi um dos pilares da era de ouro da Cartoon Network. O criador Genndy Tartakovsky ajudou a moldar um estilo visual minimalista e estilizado que virou marca dos anos 90. E você percebe como a gente cresceu achando normal uma criança ter tecnologia mais avançada que a NASA? Então lembrem-se, nunca corram com tesouras ou objetos pontudos. A não ser que tenha um equipamento próprio para segurar a tesoura. O Máscara. Depois do filme com Jim Carrey, o desenho simplesmente decidiu dobrar a insanidade. Era falas com duplo sentido, era quebrar a quarta parede, era virar foguete humano, era explodir dinamite e sair ileso, tá? Mas aqui vai um detalhe que pouca gente sabia. Nos quadrinhos originais, o Máscara era extremamente violento e sombrio. A versão que a gente viu era basicamente uma versão família de algo muito mais pesado. E mesmo assim era completamente caótico, divertido e marcante. A gente amava o Máscara mesmo com todas as loucuras e de quebra ainda tinha um Milo, que era uma fofura até quando ele mesmo colocou a máscara, tá? Uma curiosidade e que é dita no filme e que faz todo sentido do porquê o Máscara é tão louco é que a máscara foi criada pelo deus Loki, que na mitologia nórdica era considerado o deus da trapaça, da mentira e do caos. Agora faz todo sentido, não é mesmo?
Os Super Amigos. Tá, se hoje a gente tem universos cinematográficos gigantes na DC Comics, foi porque muita gente conheceu a Liga da Justiça ali, tá? Lá atrás. A animação era simples, movimentos repetitivos e quase robóticos. Mas tinha uma coisa que marcava, aquele narrador dramático, sabe? Que deixava qualquer cena épica. Enquanto isso, na sala de justiça. E esse desenho ajudou a popularizar os personagens que nem eram tão fortes nas HQs. Como, por exemplo, os Super Gêmeos. Muita gente passou a gostar de heróis por causa dessa versão animada. Era educativo para a época, tinha toda uma moral da história no final e tinha aquela sensação de missão cumprida. Todo mundo quis voar como o Superman ou ter o laço da verdade igual o da Mulher Maravilha, não é mesmo? Hantaro, um desenho sobre hamsters falantes e super fofos. A abertura grudava no cérebro. Cada hamster tinha uma personalidade própria. E o mais doido é que foi um fenômeno comercial gigantesco no Japão, vendendo brinquedos e produtos numa escala absurda. Até porque quem não queria ter um bichinho super fofo estilo kawaii? Hantaro vivia com a sua dona, a Laura, e era só ele ir pra escola que ele fugia para encontrar com seus amigos, um mais fofo que o outro. Principalmente quando eles se juntavam no clubinho para esconder ou fugir de algum perigo, tipo um gato à solta. E aqui no Brasil também virou febre entre os fãs de anime. Ana Pimentinha. Esse desenho era praticamente um diário animado de uma adolescente esquisita tentando sobreviver à escola. Ela exagerava tudo na própria cabeça, transformava pequenos problemas em grandes filmes de drama. A famosa tempestade no copo d'água, sabe? E isso era genial, né? Porque foi uma das primeiras animações da Disney com um foco real na mente feminina adolescente. Criado por uma mulher. Não era uma princesa perfeita, sabe? Ela tinha inseguranças, dramas, exagero e personalidade própria. Não dá pra alcançar a Pimentinha. Quem é ela e por que tem uma música só dela? E pra finalizar, Tutubarão. Um tubarão baterista numa banda de rock submarina. Os anos 70 era completamente sem filtro criativo. E ainda bem, né, gente? Porque foi assim que nasceram desenhos incríveis e absolutamente sem noção. Um tubarão carismático, engraçado e seus amigos lutando contra vilões e desvendando mistérios. Produzido pela Hanna-Barbera, o desenho seguia aquela forma clássica de grupo, mais mistério, mais humor pastelão, sabe? Era praticamente uma cópia de Scooby-Doo no fundo do mar. Quase um plágio? Talvez, mas a produtora de ambos os desenhos era a mesma, então não tinha muito problema, né? E mesmo sendo antigo, virou meio cult depois de uns anos, justamente pelo visual exagerado e pela dublagem caricata e exagerada. Era simples, repetitivo, mas carismático. Não mexe pó de arroz, Leila. Sabe que tubarão tem alergia. Uma super alergia. Então, gente, curtiram esses desenhos que eu trouxe aqui pra vocês? Qual desses você assistia todo dia? Me conta aqui nos comentários. Qual você pagava de adulto dizendo que não assistia, mas sabia a abertura inteira de cor, sabe? De todos esses aqui, gente, o que eu mais amava era o Sakura Card Captors, o Hantaro e o Tutubarão. Eu amava, simplesmente amava aquele visual do fundo do mar, as musiquinhas, enfim. Deixa bastante like nesse vídeo aqui para que eu possa trazer uma parte 3, tá? Combinado? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau! Tubarão. Gente, tá cheirando queimado. Os vizinhos botar fogo no prédio, o que eu faço? Sai correndo. Campeão do charme na televisão.